Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, saca só, esse problema aqui é um problema que eu resolvi, né, durante a semana passada com os meus alunos de turma de escola naval, AFE, FOM. É um problema bem legal, é um problema que fala de coisas simples, mas tem muita informação no problema e parece que ele é complexo, mas não é. É um bom problema. Esse problema caiu na N e ele dizia assim, ó, é uma função f e uma g, as duas reais, variável real, de forma que f seja dada por essa regra e g por essa regra. Então uma é quadrática, a outra é afim. Tudo bem? Bom, existe ainda a interseção entre f e g. A interseção entre f e g ocorre nos pontos A e B, de coordenadas Azinho, Bzinho, e aqui FAzinho, FBzinho. Tudo bem? Bom, existem ainda os pontos C e D, que são projeções do ponto A e do ponto B sobre o eixo X. Tá? Então, antes da gente continuar lendo o enunciado, vamos tentar dar uma olhada aqui em como que isso está se constituindo. Bom, você tem um gráfico cartesiano aqui, tá bom? E aí você faz a curva F, que é uma parábola, tá? E aí você faz a interseção, tá, entre a função afim G e a F. Vai gerar dois pontos. Esses pontos de interseção são A e B. Então, eu vou marcar aqui, ó, A e B. Tudo bem? Legal. Aí, a projeção do ponto A sobre o eixo X é o que a gente chama de C. Vou pegar aqui os quadros aqui, ó. Colocar aqui a projeção. Projeção é o ponto C. E a projeção de B sobre o eixo X, ele chama de D. Bom, continuar lendo o enunciado aqui. Ele disse que A é menor ou igual a B, por isso que eu marquei o Azinho para cá e o Bzão para lá, porque o Bzinho vai ter que ser maior do que o A, então ele tem que estar para cá. Tá? E ele diz que ainda existe aqui um ponto P, que é um ponto qualquer do gráfico de F, de forma que o X do P fica entre A e B, Azinho e Bzinho. Então, na verdade, o seu ponto P ele varia nesse arco aqui, ó, AB da parábola. Tudo bem? Ele está em algum lugar aqui. Tá? Ele diz o seguinte, existe um polígono CAPBD que pode ter área máxima dependendo da posição de P. Ele pergunta qual é o valor dessa área máxima. Então, ó, digamos que exista o ponto P aqui, vai ter um polígono CAPBD, que é um pentágono, tá vendo? E esse pentágono vai aumentando ou diminuindo a área dele à medida que P se desloca sobre o arco de parábola aqui compreendido entre os pontos A e B. Ele quer saber quando que é, aliás, ele quer saber a área máxima, tá bom? Da figura formada. Então esse foi o problema que caiu. Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber aqui onde ocorrem essas interseções, tudo bem? Onde é a interseção da função aqui f e a g? Bom, a interseção ocorre quando as imagens são iguais, né? Então a gente tem 4 menos x quadrado igual a 5 menos x sobre 2. Né? Então a gente vai ter aqui 8 menos 2x. Eu vou pedir ao meu cameraman para dar uma olhada aqui para ver se está pegando o que eu estou escrevendo. Tá? Se não tiver, ele vai descer aí a câmera aí, tá bom? Então, beleza, show de bola. Então, ó, fica aí porque eu vou escrever pra caramba. Aproveita, segura a laninha aqui pra mim, por favor. Tá? Então vai ficar, ó, 2x quadrado menos x menos 3 igual a 0. Quais são as raízes dessa equação aqui do segundo grau? A soma está dando meio e o produto menos 3 meio. Então é 3 meios e menos 1. Repara que a soma dá meio e o produto dá menos 3 meio. Então, de fato, aqui a gente vai ter o Azinho sendo menos 1 e o Bzinho sendo 3 meio. Tudo bem? Então a gente vai ter o xzinho desse ponto aqui no ponto menos 1. Ou seja, o C aqui ele é menos 1 e 0. E lá o D vai ser 3 meio e 0. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Hamilton, como é que você sabia que o gráfico de F era esse aqui? Porque construir o gráfico disso aqui é fácil, né? Uma parábola, né? Onde o F de 0 vale 4, ou seja, ela corta aqui no 4, né? No 0 e 4.
as raízes são mais ou menos 2, né? Então, f de 2 é igual a f de menos 2, que é igual a 0. Então, aqui é menos 2 e aqui é 2. Né? Aqui, menos 2, 0 e 2, 0. São as raízes aqui, né? No caso. Tá? Então, já dava para traçar a parábola assim. E aí, para traçar o gráfico de G, seria natural determinar os pontos A e B, né? Que são constituídos quando x vale 3 sobre 2 e x igual a menos 1. Tudo bem? Bom, quem seria então a imagem de menos 1, por exemplo, pela função? É só você aplicar aqui o f de menos 1, o f ou o g de menos 1, tanto faz. Então vai ficar 5 menos menos 1 dá 6 sobre 2, que dá 3. Então aqui ó, é o ponto menos 1, 3, tudo bem? Então ele tem imagem 3. E o B? O B é só calcular aqui o g de 3 meios. Vai ficar 5 menos 3 meios dividido por 2. Isso vai dar 10 menos 3, 7 meios, sobre 2, 7 quartos. Então esse ponto aqui é o 3 meios, 7 quartos. Tá tranquilo? Bom, então agora a gente já identificou os pontos A, B, C e D, só falta descobrir quem é o ponto P. O ponto P precisa estar num lugar, né, onde a área do polígono formado por C, A, P, B, D seja máxima. Tudo bem? Bom, uma coisa que eu já sei é o seguinte. A área do trapézio ABDC, ela é constante, porque A e B não vai variar, nem C e D. Então essa área aqui, ó, ela já é constante, ó. Beleza? Bom, eu garanto que é um trapézio, por quê? Porque isso aqui é perpendicular a essa reta e isso aqui é perpendicular a essa reta. Então a gente tem duas retas paralelas, né, AC e BD, e a altura CD para o trapézio ABCD. Aliás, ABDC. Tranquilo? Então, como é que vai ser a área desse trapézio? Rapidinho. Vai ser a metade da altura. Bom, aqui a gente já tem um comprimento igual a 1 e aqui 3 meios. Então, dá 5 meios. CD dá 5 meios. Metade da altura é 5 meios sobre 2, que dá 5 quartos. Agora é só somar as bases, né? A base aqui, essa primeira base tem tamanho 3 e essa segunda base tem tamanho 7 quartos. Então, 3 mais 7 quartos vai dar 19 quartos vezes 5 quartos, o que dá 95 sobre 16. Então, essa primeira área aqui, ó, já dá 95 sobre 16 unidades de área, tá? Agora, resta a gente descobrir um ponto P aqui que maximize a área do triângulo PAB de forma que, sendo essa área máxima, a gente já vai ter uma constante aqui, que é a área do trapézio, a área do polígono final, que é um pentágono final lá, será maximizada, tudo bem? Então, a área do pentágono ser máxima tem ligação íntima com a área do triângulo PAB ser máxima, tudo bem? Bom, para a área do triângulo PAB ser máxima, a gente precisa arrumar um ponto aqui, no arco AB sobre a parábola, que gere a maior distância possível de AB, visto que a base AB não vai variar, tudo bem? Então, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, e traçar uma paralela, tá? A AB, ele vai ter uma distânciazinha, não vai? Se eu continuar aumentando a distância dessa paralela à reta AB, tudo bem? Se eu passar uma paralela aqui, por exemplo, aqui a primeira reta tem uma distânciazinha, uma alturinha. Se fosse aqui o ponto P, o eleito ponto P, a gente teria uma outra distânciazinha. Vai haver um momento que a distância será a maior possível, né? E depois vai haver um momento onde a distância começará a diminuir de novo. Tudo bem? Tá tranquilo? Bom, o momento onde essa distância será a maior possível, naturalmente ocorre quando a gente está traçando uma reta que é tangente à parábola. Tudo bem? E seja paralela a AB. Tranquilo? Show de bola? Porque você vê que se você baixar de novo, né, você vai construir triângulos que têm exatamente as mesmas alturas que já foram listadas na primeira parte do percurso entre A e o ponto P final. Tudo bem? Então, a grande sacada dessa questão era perceber isso, que a gente precisa, na verdade, achar uma reta tangente à nossa parábola que passe num ponto P, tá bom? E essa reta deve ser paralela à reta AB, que constitui, na verdade, a curva G de X. Tudo bem?
Legal? Meu cameraman, tá pegando ali no final ali, porque eu vou escrever pra caramba ali agora. Tá? Tá? Então, beleza. Show de bola. Então, agora a gente vai constituir um triângulo aqui, ó. Vou apagar aqui essas retas que não foram usadas, tá? Pegar o piloto preto aqui, para cobrir de novo. Agora que você já entendeu a ideia da questão, a gente pode avançar. Então, ó. Olha que problema legal. Eu agora quero, ó, a área desse triângulo aqui, ó, de forma que seja máxima. Então, eu preciso, na verdade, primeiro da equação da reta de P ali. Reta que passa em P. Então, vamos ver quem é. Bom, antes de eu fazer qualquer coisa, seria interessante eu notar o seguinte, que essa reta, por ser paralela a G, vai ter o mesmo coeficiente angular que G, né? E qual é o coeficiente angular de G? Bom, se você olhar para essa equação aqui, ela é 5 sobre 2 menos meio que multiplica x. O coeficiente angular dessa reta é menos meio, né? Então essa reta aqui, ela é da forma y menos y0 menos meio que multiplica x menos x0. Certo? Tranquilo? Já virou aqui a câmera? Sim? Tá de boa. Beleza. E agora, esse x0 e y0, na verdade, são as coordenadas do nosso ponto P. Tá? O nosso ponto P, ele é um ponto que pertence a essa parábola. Então, se ele tiver um x igual a n, o seu y será 4 menos n ao quadrado. Por quê? Porque ele pertence à parábola 4 menos x ao quadrado. Então, todo o y dele tem a característica de ser 4 menos o x dele ao quadrado. Tudo bem? Então, no lugar do y0, eu vou colocar 4 menos n ao quadrado. Isso vai dar menos x sobre 2 mais esse n aqui sobre 2. Tudo bem? Tranquilo. Agora eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2, fazendo as devidas correções. Beleza? E aí eu achei ali uma reta aqui, que é a nossa reta que passa em P. Só que tem uma outra característica. O y da minha reta não é exatamente o y da minha parábola quando a gente está falando de P? Sim. Porque quando a gente tem o encontro da reta com a parábola, a gente tem o ponto P. Então significa que o ponto P ocorre quando o y dessa reta aqui que a gente acabou de descobrir é exatamente igual ao y da parábola 4 menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, no lugar de y, eu vou substituir por 4 menos x ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 4 menos x ao quadrado, menos 8 mais 2n quadrado, igual a menos x mais n. Tudo bem? Tá? Eu vou apagar esse g de x aqui, porque você já sabe que essa curva aqui é g de x, só para a gente ter espaço para fazer o cálculo aqui. E a gente vai ganhar aqui, ó, 8 menos 2x2, menos 8 mais 2n2, igual a menos x mais n. Vai cancelar aqui o 8 e o menos 8. Vamos passar esses números lá para o outro membro. Vai ficar assim, 2x2 menos x mais n menos 2n quadrado igual a zero. A gente cai numa equação do segundo grau em função de x. E o que a gente precisa perceber? Que essa equação do segundo grau só pode ter uma raiz. Essa ideia está exposta aqui na playlist Fala Preposo. São problemas que eu falo sobre reta tangente a uma cônica, tá bom? Tem dois problemas, um do ITA e um da SpaceX que eu resolvi aqui no canal, dando a explicação exata de por que essa equação tem que ter apenas uma raiz. Porque se ela representa de fato a tangência de uma reta com uma curva, significa que o número de soluções dessa equação só pode ser igual a 1, para representar de fato um único valor de x que gera um único valor de y que constitui apenas um único ponto. Tudo bem? Então, eu preciso forçar o delta dessa equação ser igual a zero. Tranquilo? Como é que é o delta dessa equação sendo igual a zero? É o b dele ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o valor de a, que multiplica o valor de c, e isso vai ter que ser zero. Como que vai ficar? Vai ficar 1 menos 8n mais 16n2. Repara que isso aqui é 1 menos 4n ao quadrado,
Sim, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo é igual a zero. Bom, a conclusão óbvia é que 1 menos 4n tem que ser zero. E, portanto, n será 1/4. Só que se n é 1/4, quem é o y de p? O y de p é 4 menos n ao quadrado. 4 menos 1 sobre 16, que é isso aqui ao quadrado. Vai dar 64 menos 1, 63 sobre 16. Então, o nosso ponto P ele tem coordenadas 1/4 e 63 sobre 16. Tudo bem? Então, agora a gente achou o ponto P que maximiza a área de APB. Agora é fácil, é só calcular a área de APB usando lá o determinante, envolvendo aqui os pontos de APB. Ou fazendo também aquele algoritmozinho que a gente aprende em pré-militar, né? Chamam de teorema de Green, tem outras pessoas que não botam o nome, tá bom? A gente vai fazer ele agora. Eu vou só usar o apagador para apagar aqui essa parte aqui, para a gente continuar os nossos cálculos. Então, amiguinhos, bom, eu apaguei aqui aquele monte de coisa que estava escrito aqui e a gente vai, já coloquei escrito aqui, né, o algoritmo que vai trazer para a gente a área do triângulo PAB, tá bom? Como é que foi feito esse algoritmo aqui? É meio do módulo desse algoritmo aqui, ó, menos 1, 3, que é a coordenada de A, 1/4 e 63 16avos, que é a coordenada de P, e 3 meios e 7 quartos, que é a coordenada de B. Para que a gente feche a figura, a gente volta no ponto A, tudo bem? É um contornozinho que a gente faz aqui em APB, tá? Então agora a gente vai fazer todos os produtos para a nossa direita aqui, ó. Vai ficar menos 1 vezes isso, é menos 63 sobre 16. Esse aqui vai dar 7 sobre 16. Esse aqui, 9 meios. Agora, todos os produtos assim, menos 3 quartos, menos 189 sobre 32, agora mais 7 quartos, né? Porque é menos com menos, dá mais. No final, lembrar de tirar o módulo, tá? Para calcular a área. Então, vai ficar o seguinte, ó, isso aqui é menos 56 sobre 16, tá? Esse número aqui, ó, e esse número aqui, menos 3 quartos com 7 quartos dá 1, tá? Mais 9 meios, menos 189 sobre 32. Bom, esse resultado aqui, ó, ele já dá 11 sobre 2. Né? A gente vai somar com menos 56 sobre 16 e depois operar com menos 189 sobre 32. Tá? Bom, tirando aqui o MMC, aqui 2, aqui é 16 e aqui é 1. Né? Então vai ficar menos 112, mais 176, menos 189. Tudo isso multiplicado por meio. Eu já vou botar o 32 em evidência, vai ficar 1 sobre 32 lá do lado de fora. Tá? Então, ó, essa parte aqui dá 6 menos 2, 4, 7 menos 1, 6, né? 1 menos 1, 0. 64 menos 69 vai dar menos 125 sobre 32 vezes 2, 64. Eu quero o módulo disso, vai dar 125 sobre 64. Agora é o seguinte, a área total da nossa figura, né, ela é 125 sobre 64 mais a área do trapézio inferior, 95 sobre 16. Tá? Para adicionar isso aqui é simples, o MMC vai dar 64, aqui é 1, aqui é 4, então vai ficar todo mundo sobre 64, 125 mais 4 vezes isso, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 9, 36, com 2, 38, 380 que dá, né? Então a área total finalmente chega em 5, 0 vai 1, 5, pronto, 505 sobre 64. Legal? Que era o gabarito que constava lá na prova da Escola Naval na época. Se você gostou, amiguinho, de ter visto esse problema aí da Escola Naval resolvido aqui no canal, senta o dedo no botão do like, compartilha esse vídeo, fala desse canal para as pessoas que você conhece, beleza? Se você está interessado em continuar com a gente, entra no nosso grupo do Telegram. É um grupo que fala de matemática 24 horas por dia. É o Geometria Raiz lá no Telegram. Você quer saber como é que entra lá nesse grupo? É só vir na descrição desse vídeo aqui, que vai ter o linkzinho que te manda direto para lá.
Eu aguardo você lá pra gente trocar ideias de matemática. Valeu? Beijo nas crianças!